Parecia mais um dia de trabalho em Belgrado, capital da Sérvia. E os mineiros estavam indo para as enormes montanhas para o seu trabalho diário. Porém, naquele dia, no mês de maio de 2020, o trabalho rotineiro dos mineiros seria interrompido. Naquela tarde, naquela mina a céu aberto na Sérvia, um pequeno guindaste estava afastando da entrada da caverna uma estrutura estranha. Logo notaram que se assemelhava muito a um barco grande, ou talvez um navio. Mas que navio era aquele? E por que estava ali? A operação para a remoção deste barco envolvia a retirada de muitos restos de madeira que estavam em meio a muita lama. Mas, devido à pandemia de coronavírus, as escavações foram mais demoradas, atrasando a retirada daquela estrutura de madeira. No entanto, depois de alguns dias, a descoberta finalmente veio à tona. O navio era um modelo romano e deve ter chegado ali há milhares de anos atrás. Os arqueólogos descobriram até mesmo a cidade romana em que o navio foi construído e provavelmente até mesmo o ano em que havia sido feito. E no vídeo de hoje, é claro, estaremos falando mais sobre esta descoberta. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Nos siga também no Instagram oficial do Mundo Desconhecido. O objetivo diário dos mineiros era encontrar carvão nas minas da Sérvia. Mas naquele dia, os mineradores acabaram encontrando algo muito mais interessante e que não estava em seus planos. A mina de carvão acabou sendo manchete no mundo inteiro quando foi divulgado que navios haviam sido encontrados dentro de uma caverna. E foi realmente uma grande surpresa quando os operários dessa mina de superfície de Kostolac, uma vila sérvia às margens do Danúbio, no município de Požarevac, escavaram uma ladeira e encontraram os restos não somente de um, mas de 3 navios. De acordo com a revista científica Ars Technica, que fez um relatório sobre o achado, as 3 embarcações provavelmente pertencem à época romana. Os barcos haviam sido enterrados sob a lama do que costumava ser a antiga margem do rio, e atualmente se estima que tenham sido enterrados por pelo menos 1.300 anos. Uma embarcação romana estava presa em destroços lamacentos na Sérvia? Que importância isso tem para a história? A descoberta está longe de ser improvável, já que a mina está localizada perto do que costumava ser a cidade romana de Viminatium, em terras sérvias. O navio fazia parte de Viminatium, uma cidade romana de 45 mil habitantes, com um hipódromo, fortificações, um fórum, palácio, templos, anfiteatro, aquedutos e oficinas. Uma cidade bem desenvolvida para aquela época. O arqueólogo Miomir Korak, o líder da expedição que investiga a descoberta, disse que esse navio datava do século III d.C., quando Viminatium era a capital da província romana de Moesia Superior, um afluente do rio Danúbio. Miomir Korak disse durante a entrevista que uma frota romana foi baseada aqui para defender esta região das invasões de bárbaros. Estas descobertas de navios romanos são realmente raras, especialmente em boas condições, onde se pode até mesmo ver como o barco foi construído. O maior dos barcos dessa frota que foi descoberta era um barco fluvial de fundo chato, com cerca de 15 metros de comprimento e construído com técnicas romanas de construção naval. Os outros 2 eram de uma escala menor e bem mais simples. Ambos foram escavados em troncos de uma única árvore. Sabe-se que barcos desse tipo foram usados pelos eslavos que queriam atacar a fronteira romana. Segundo os arqueólogos, o maior dos navios originalmente media 19 metros. Tinha um fundo plano, 6 pares de remos e acessórios para uma vela triangular. A seção frontal, de 9 metros, tinha lados grossos de madeira e foi descoberta junto com os restos de 2 barcos menores. Essa descoberta também foi exibida com milhares de outros artefatos desenterrados do local perto da cidade de Kostolac. Essa cidade fica a cerca de 70 quilômetros a leste de Belgrado. Os outros artefatos que já haviam sido descobertos são azulejos dourados, esculturas de jade,
mosaicos e afrescos, além de 14.000 túmulos e os restos de 3 mamutes. Todos foram descobertos durante a história arqueológica da Sérvia, e não necessariamente neste local, nessa mina de carvão. As escavações de Viminatium acontecem desde 1882, mas os arqueólogos estimam que eles cobriram apenas 4% desse local, que eles dizem ter 450 hectares, ou seja, um espaço bem maior que o Central Park nos Estados Unidos. Os destroços da descoberta estavam sobre uma camada de cascalho com cerca de 14 metros de profundidade e foram enterrados sob uma outra camada com 7 metros de argila e lodo. Por terem sido enterrados desta forma, os barcos permaneceram em excelente estado de conservação. Infelizmente, o equipamento de escavação usado com imperícia pelos mineiros causou muitos danos aos destroços. Miomir Korak, diretor do Instituto Arqueológico e chefe do projeto de ciência Viminatium, estima que entre 35% e 40% do navio foi danificado quando o equipamento começou a escavar. Porém, uma equipe arqueológica coletou as peças e acredita que será capaz de reconstruí-lo quase completamente. A esperança é que quando os 3 navios forem reconstruídos, eles possam esclarecer quando foram construídos e como chegaram até onde foram encontrados. Há sinais de reparos e reformas no casco e em outras partes do navio, sugerindo que ele foi bastante utilizado naquela época. As técnicas usadas para construí-los parecem ser romanas, mas técnicas similares foram usadas em Bizâncio e em outras partes da Europa durante a Era Medieval. Portanto, se fosse possível confirmar a idade do navio, seria um bom modo para confirmar também a sua origem. A equipe de Korak enviou as amostras de madeira retirada de carvalhos que foram enterrados nas proximidades e as enviaram para serem datadas pelo carbono. O resultado pode demorar um pouco. Até agora, o que estimam os cientistas é que as embarcações tenham aproximadamente 1.300 anos. É bem provável que os 3 barcos datem da mesma época, a época romana. Viminatium caiu no ano 600 d.C. e não há evidência histórica de portos nessa área nesse período. Viminatium era uma cidade grande, sendo a capital da província romana da Moésia e base militar da província. Ficava a apenas 20 quilômetros de Kostolac e ficava às margens do rio Danúbio. Hoje em dia é um parque arqueológico que oferece aos turistas a oportunidade de ver várias partes das ruínas da cidade. Dada a proximidade do local com a base naval romana em Viminatium, é tentador imaginar uma batalha no Danúbio entre um navio de guerra romano e combatentes eslavos em botes. Fontes históricas não mencionam nenhuma batalha no rio perto de Kostolac, mas mencionam algumas delas mais acima do rio, perto dos portos romanos de Singidunum e Sirmium. Mas, embora não existam evidências para descartar duelo de navios nesse rio, também não há evidências apontando para batalhas. Nenhuma das embarcações tem vestígios de fogo ou outros danos provenientes de um combate. E nada foi encontrado nesse navio maior que seja conclusivo para o identificar como se fosse um navio de guerra, e não como um transporte fluvial comum. Além disso, a tripulação do navio não deixou objetos pessoais ou artefatos a bordo. Foi encontrado apenas o navio e seus acessórios muito bem preservados, mas vazios. Portanto, é mais provável que esse navio tenha sido usado para o transporte comum de carga e pessoas. Barcos desse tipo eram comumente usados para cruzar o rio. Mas por que então esses 3 barcos estavam ali, juntos e enterrados? O cientista Korak especula que eles podem ter sido simplesmente abandonados. Korak ainda observa que eles não afundaram rapidamente ou carregavam cargas. Eles poderiam até ter sido afundados intencionalmente como forma de impedir que caíssem nas mãos dos eslavos. E no final de tudo isso, o único modo de responder essas questões com exatidão é através de mais pesquisas e estudos mais aprofundados. E aí, quem sabe em alguns anos, os cientistas nos digam o que esses navios faziam dentro dessa caverna. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo?
Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!